Na aula de hoje eu vou falar a respeito do surgimento do islamismo e de como o pensamento político islâmico ele se constitui inicialmente. Ao contrário do cristianismo, vocês não devem ser muito familiarizados com os fatos básicos da religião islâmica. Eu acredito que vocês não são muçulmanos. Se tiver algum muçulmano me assistindo, deve ser uma exceção. Então eu vou aqui explicar com um pouco mais de cuidado quais são os fatos básicos da revelação islâmica. Como é que surge? Como é que aparece o islamismo? Quem foi o profeta Maomé, que a gente chama de Muhammad, mas quem foi o profeta, o que ele fez, o que ele pregou, e qual era a diferença, porque há uma diferença importante entre a missão do profeta Muhammad e a missão de Jesus Cristo. Vamos lá. O Islã surge ali na região da Península Arábica, aquela região que corresponde à Arábia Saudita, e surge numa cidade chamada Meca. O profeta é um habitante de Meca, ele nasce em Meca, ele era órfão de pai e mãe, foi criado pelo seu tio, era um homem pobre, assim, não tinha grandes condições, e pertencia a uma religião, uma seita, um grupo religioso, que se auto-intitulava Hanif, monoteístas. Na Península Arábica havia cultos de tudo que é tipo. Então você tinha cultos politeístas, você tinha judeus, você tinha cristãos heréticos, você tinha de tudo ali dentro. E tinha um grupo em particular que se chamava de Hanif, ou monoteísta, e que alegava que eles seguiam o monoteísmo desde Abraão. Então eles não seguiam o judaísmo e não seguiam o cristianismo. Eles seguiam o monoteísmo abraâmico. Por quê? Porque aquela pedra que o pessoal fica girando, você já deve ter visto na Kaaba, que a galera fica girando, tem um negócio ali dentro. É uma pedra, é um meteorito. Essa pedra, segundo a tradição, ela foi enviada por um anjo a Abraão, que passou por aquela região. Então, as pegadas do monoteísmo estavam na Península Arábica e esses Hanifs se diziam eles eram monoteístas efetivamente, mas se diziam monoteístas da tradição de Abraão. E o profeta Muhammad era um deles. Então, o que ele fazia? Ele procurava seguir o monoteísmo. Seguir o monoteísmo adorando uma divindade chamada Allah. O que é Allah? Qual a tradução de Allah? Não tem exatamente uma tradução. Basicamente quer dizer Deus, né? É um nome, é a divindade, ou a realidade, como alguns traduzem, Al-Haq, Allah Al-Haq, né? Allah, a verdade. Esse é o nome que está na Bíblia árabe para designar Deus. Então, na realidade, é o próprio Deus, é o próprio Yahvé. E eles, esses Hanifs, adoravam a Allah, mas Allah não tinha um culto exclusivo. Ele era cultuado dentro de uma sociedade politeísta em que havia vários outros deuses e várias outras pessoas cultuando vários deuses. O profeta, antes de ser profeta, ele não nasceu profeta, ele nasceu um homem comum e tal, e foi vivendo, tocando a sua vida e tal. Ele era famoso ali naquela comunidade por ser um homem muito honesto, né? Muito probo, muito honesto e muito respeitador do dinheiro dos outros. Então ele começou a trabalhar com uma viúva, e essa viúva se encantou com ele, ela era uma dona de caravanas, então ele trabalhava como uma espécie de contador, gerente dos negócios dessa viúva, que se chamava Khadija. E eles se casam, né? Essa é a primeira esposa do profeta, eles se casam. Então logo de cara você já tem uma diferença grande da vida do profeta Muhammad para a vida de Jesus. Jesus não se casou, Jesus não teve mulher. Então, é outra coisa. Ele permaneceu, segundo a doutrina cristã, virginal até o fim. O profeta não. O profeta foi um homem, digamos assim, comum, um homem do mundo. Ele se casou, ele teve família, né? Ele viveu com Khadija, só com ela durante boa parte da sua juventude. Depois ele teve mais esposa, mas viveu com ela um tempo. E ele tinha o costume de ir sempre para uma caverna. E ele ficava nessa caverna fazendo uma série de orações, contemplações, meditações. Caverna de Hira. Até que um dia, nessas contemplações que ele fazia, nesses exercícios espirituais que ele se dedicava lá, de culto ao Deus e tal, lhe apareceu uma figura luminosa, apareceu na frente dele. Ele ficou atônito, né? Imagina, eu estou aqui na sala e de repente aparece um negócio assim, gigante, luminoso na minha frente. É uma experiência bastante forte. Ele ficou atônito e esta figura luminosa disse: recite isso, 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 isso. Obrigou-o a recitar. E ele disse: não, eu não sou recitador, não sei recitar. Ele era iletrado. Tá? E a figura o obrigou a recitar. Não, você tem que recitar, você tem que recitar, você tem que recitar. Eu sei que ele recitou, ele saiu de lá
aturdidíssimo, né? Foi para ter com a sua esposa, contou o episódio, disse, acho que eu estou ficando maluco, aconteceu um negócio aqui, foi literalmente isso. Eu devo estar com alguma doença, eu devo estar doido. E ela o acalmou, né? O confortou e disse, não, tenha calma, fique tranquilo, veja se essa figura aí, essas vozes vão aparecer de novo. E assim ele fez, ele continuou indo na caverna e toda vez que ele ia, fazia novamente, chegava uma nova revelação. Então, com o tempo, ele foi recitando esta revelação para a própria esposa dele e para o primo dele, o Ali, e para algumas outras pessoas que começaram a ouvir aquilo ali. E as pessoas ficavam muito encantadas porque o Corão é um grande livro de poesia. Ele não é escrito em prosa, ele é poético. Porque tem muitas rimas, assonâncias, aliterações, né? Depois eu vou recitar aqui uma suratazinha em árabe, vocês vão ver que tem uma rima. E o povo árabe era um povo de tradição poética. Eles tinham uma tradição poética muito grande. Então eles ficaram encantados com aquilo ali e algumas pessoas começaram a se converter àquele culto, né, de Alá, aquele culto monoteísta em que as revelações iam chegando. Então, à medida que o tempo foi passando, o profeta meio que aceitou a sua função profética, disse, não, realmente, eu sou profeta. Ele foi reconhecido como profeta por um monge, porque havia também uma tradição muito antiga que dizia que a nação árabe teria um profeta, ou seja, que um profeta nasceria daquele povo, e era o profeta Muhammad. E assim ele fez na sua pregação. Só que ao contrário de Jesus Cristo, o que aconteceu? Nos primeiros anos da pregação, não houve nenhum governo montado pelo profeta. Isso aconteceu em Meca. Era uma sociedade politeísta. Só que a pregação do Maomé incomodava os mecanos. Então eles começaram a acossar os muçulmanos. Então o muçulmano chegava, um cara lá, ele era politeísta, ele se convertia, ele era expulso de casa. Ele se convertia, a família dele rompia com ele, brigava, mandava ele para fora. Os muçulmanos se reuniam para rezar, chegavam os politeístas e jogavam pedra. Né? Os muçulmanos faziam determinadas coisas, os caras... Houve um ódio crescente diante dessa comunidade, não apenas porque eles eram monoteístas, mas porque eles faziam uma série de críticas, digamos assim, críticas sociais à sociedade do período. Era uma sociedade que vivia no luxo, uma sociedade rica. Meca era um entreposto comercial e religioso, então circulava muito dinheiro naquela cidade. E certas críticas, um certo modelo de vida austera que estava sendo trazido pela religião islâmica, começou a realmente incomodar muito, e eles foram muito perseguidos durante vários anos, até que houve um plano para matar o profeta. Quando chegou neste ponto, o que acontece? Em 622, tem uma migração, que o profeta foge, ele corre para uma outra cidade, chamada Yasrib, que se chamará depois de Medina al-Nabi, que quer dizer a cidade do profeta, que é a cidade de Medina, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ele foge para essa cidade em 622 e é a partir daí que o calendário muçulmano será contabilizado. Segunda grande diferença para o cristianismo e tem consequências políticas. O calendário cristão é contabilizado da data de nascimento de Jesus. Então o fato é o nascimento de Cristo. O calendário islâmico contabilizado da Hégira, dessa migração. E o que significou essa migração? Essa migração significou a constituição do primeiro Estado islâmico, da primeira forma de governo. Por quê? Quando o profeta chegou em Medina muita gente se converteu. Então começou a haver uma conversão em massa em Medina e a cidade, praticamente, ela se islamizou e o profeta passou a ser o governante daquilo ali. Você tinha várias tribos em disputa em Medina, ele unificou as tribos todas sob a sua autoridade, ele passou a ser um governante. Então ele era profeta, a revelação chegava, porque a revelação também ela não foi rápida, ela chegou ao longo de 20 anos, 20 e poucos anos, que a revelação vinha, aí não vinha, tinha longos períodos sem revelação, aí depois vinha de novo a revelação, e isso era sendo recitado, compilado, sendo recitado, memorizado, né, e passado de um para outro. E sempre recitado durante as orações. Então ele passou a ser o governante daquele proto-estado. E entrar em pequenas guerras, como se fossem guerras de milícia, com Meca. Até que Meca mandou um exército grande, um exército de 10 mil soldados, grande
pra caramba, para a proporção daquela época. Os muçulmanos enfrentaram, conseguiram vencer, depois tiveram batalhas que eles perderam, o profeta foi alvejado, então uma série de episódios militares, até que por fim, já perto da sua morte, ele volta para Meca como vitorioso, ele vence Meca, né, militarmente, se torna governante daquilo, perdoa a quase totalidade das pessoas, com a exceção, se não me engano, de 5 pessoas que ele não perdoa, e consolida o governo islâmico e morre. Acabou, morreu. Surge aí, então, a pergunta: quem será o sucessor do profeta? Quem vai suceder? Porque ele morreu, ele era um governante. Ninguém vai poder sucedê-lo enquanto profeta, porque existe uma tradição que diz que o profeta Muhammad foi o último profeta. Então, ele é o Hatum al-Nubuwiyya, né, o selo da profecia. Não há profeta depois dele. Acabou. Mas ele foi um governante, então alguém vai ter que sucedê-lo enquanto governante. São 2 perguntas aí. Como se dará esse processo sucessório e quem vai ser o sucessor? Terceira grande diferença do Islã e do cristianismo. Cristo nunca foi um governante. Ele era um governante do reino do outro mundo, mas ele não foi o rei deste mundo, né? O que, aliás, lhe causou um sério problema, porque ele foi rejeitado por aqueles judeus que esperavam que Cristo fosse o governante desse mundo, ele trouxesse, né, uma batalha contra o Império Romano. Ele não fez nada disso. O reino dele é explicitamente do outro mundo. Ele foi simplesmente um pregador até o fim da sua vida. O profeta Muhammad não, ele foi um governante. Essa é uma diferença capital, porque o pensamento político islâmico nasce não da fusão da filosofia, que será sim conhecida pela civilização islâmica, com o Corão. Não, ele nasce da própria prática do profeta em Medina e depois em Meca. Ou seja, o que ele fez efetivamente, em especial em Medina, na comunidade de Medina. Tudo o que ele fez, qual era a interpretação do Corão que ele dava, como é que ele pacificava os conflitos, né? Como é que se dava o testemunho judicial. Tudo isso está arquivado, digamos assim, escrito por pessoas que viram o profeta pessoalmente e que decoraram aquilo que ele fazia e aquilo que ele falava e tempos depois compilaram isso por escrito. Então, a primeira fonte legal e política no mundo islâmico, na civilização islâmica, é a própria prática do profeta. O que não acontece no cristianismo. Não é a prática de Cristo. Só vai ser quando a religião se torna oficial e tempos depois. Então, a diferença já de cara é enorme. Mas, pois bem, vamos voltar ao que eu estava dizendo. Ele morre. Aí tem que ter um sucessor. Quem é que vai suceder? Como é que vai suceder? Aí é que vem a primeira grande distinção, a primeira grande divisão, cisma, para usar um termo cristão, o primeiro cisma do mundo islâmico, que é a famosa distinção entre sunitas e xiitas. Foram incontáveis as vezes que eu já ouvi alguém me perguntar: mas qual é a diferença entre sunita e xiita? As pessoas têm muita curiosidade. Qual é a diferença entre sunita e xiita? Quer dizer, o xiita é o mais radical, o sunita é o menos radical. Geralmente as pessoas falam isso. O xiita é o mais radical, o sunita é o menos radical. Não é exatamente isso. Não é exatamente. A diferença é da sucessão do profeta. O que acontece? Boa parte da comunidade muçulmana acreditava que a sucessão profética se dava por meios, entre aspas, democráticos, né? Não, entre aspas não. Acho que meios democráticos é até mais forte que a nossa democracia representativa. Ou seja, chegava toda a comunidade e escolhia quem deveria suceder, por prestígio. A gente tem que lembrar que a organização social da época do profeta era uma organização tribal. Então funcionava muito aquela lógica de um determinado grupo de pessoas jurar fidelidade a um determinado líder tribal. E esse líder era o cara que mandava. Então era o cara que estava na frente da batalha, o cara que estava ali para dividir o butim, né, a pilhagem, para estabelecer quem estava certo, quem estava errado num determinado conflito. Ele era realmente um líder, uma dominação que, se a gente for empregar a terminologia de Max Weber, talvez seja classificada como dominação carismática ou um misto entre dominação carismática e dominação tradicional. Então a coisa funcionava desse jeito na sociedade árabe de então. E é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão escolher um muçulmano chamado Abu Bakr al-Sadiq, que era um muçulmano muito prestigioso, tinha prestígio de ser um cara muito virtuoso, enfim, ele era muito rico, ele abandonou todas as suas posses, ficou pobre,
pobre a ponto de não ter o que vestir para ajudar os pobres. Enfim, era uma pessoa realmente muito virtuosa e a comunidade escolheu este cidadão. Mas havia um grupo menor, um grupo minoritário, que achava que a sucessão não deveria ser feita desse modo. Por quê? Porque o Corão, embora ele traga muitos pontos de lei civil e lei penal, não deixa claro como é que é a sucessão. Então o próprio Corão não é claro quanto a isso e o profeta também não foi muito claro quanto a isso. Então havia uma certa ambivalência, uma ambiguidade sobre a maneira como, o critério pelo qual a sucessão do governante deveria se dar no mundo islâmico. E tem um grupo menor que diz, não é assim. Na realidade, o profeta houve um pacto, digamos assim, né, com Ali, que era primo do profeta e foi uma das primeiras pessoas que se converteu no mundo islâmico, que também tinha fama de grande homem. Tanto Abu Bakr quanto Ali são considerados por todos os muçulmanos homens santos. Os xiitas, no início, falavam mal dos outros califas, mas isso mudou porque o Ayatollah Khamenei, inclusive, escreveu um negócio para dizer que não pode falar mal dos califas Rashidun, dos retamente guiados, como por exemplo, Abu Bakr. Então, Abu Bakr e Ali eram homens santos, né? Ali era um herói, era um jovem, era bem mais jovem do que Abu Bakr, muito valente, conhecido como o leão, né, do Islã, tão corajoso ele era nas batalhas e tal. E houve esse grupo minoritário que jurou lealdade a Ali. Disse, não, Abu Bakr não é o califa, não é o sucessor é Ali. Esses partidários de Ali eram chamados de Shi'at Ali, que quer dizer partidários de Ali. Daí vem o nome xiismo. Então o xiismo deriva dos Shi'at Ali, daquele grupo dos muçulmanos lá no início da civilização islâmica que considerou que Ali fosse o sucessor. E qual é a diferença? As consequências para o mundo islâmico dessa diferença? As consequências são várias. Ali era um cara que era ligado por sangue ao profeta Muhammad. Ele se casou com a filha do profeta, Fátima Azraha, e gerou uma descendência de netos do profeta, netos, bisnetos, trinetos do profeta. Os xiitas, eles passaram cada vez mais a acreditar que a família do profeta possuía um carisma espiritual especial. Ou seja, eles eram diferentes, espiritualmente diferentes de todo o resto, porque eles tinham sangue do profeta. E daí eles criaram várias teorias sobre o imamato, sobre a autoridade dos governantes xiitas e tal. Só que os xiitas não conseguiram, no seu período clássico, constituir um governo, porque eles eram minoritários. Então o que fizeram os sunitas? Os sunitas colocaram Abu Bakr como governante, depois Abu Bakr morreu, sucedeu a ele Omar ibn al-Khattab, depois Uthman, e aí foi. E aí aconteceu, a certa altura do campeonato, quando Ali seria o califa mesmo, houve uma controvérsia, uma guerra civil dentro da comunidade muçulmana, que a essa altura já era bem maior, porque o império estava se expandindo, e essa guerra dividiu novamente os partidários de Ali com os partidários de um camarada que não era um califa Rashidun, que era o Muawiyah, mas era de uma família poderosa, tá? um cara importante dentro da comunidade, e esse Muawiyah vence os partidários de Ali, em especial numa batalha chamada Batalha de Karbala, que não foi uma batalha, foi um massacre, né? O Yazid matou, os xiitas matou Hussein e tal. Por isso que os xiitas, até hoje, eles fazem um negócio que o pessoal vê no noticiário e fica muito assustado, que eles pegam uns facões assim, tchá, tchá. Você já deve ter visto. O que é aquilo ali, aquele martírio dos xiitas? É a lembrança do martírio de Imam Hussein, que foi morto, né, em Kerbala. E eles dizem, todo dia Ashura, toda a terra é Kerbala. E eles fazem aquilo se martirizando, sofrendo, como se fosse um flagelante cristão se martirizando pelas chagas de Jesus Cristo. É a mesma coisa, só que com o Imam Hussein. Então, os xiitas eles são derrotados nesse sentido. O Muawiyah vence e, a partir daí, ele institui o primeiro califado, digamos assim, imperial do mundo islâmico. Porque até então os 4 califas eram homens santos. Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali eram homens santos, são considerados os califas Rashidun, aqueles que foram retamente guiados. Com Muawiyah começa um califado chamado de Omíyada, que será o primeiro califado imperial no mundo islâmico. Na próxima aula eu vou mostrar
como se dá a tese do califado, a ideia do califado, como surge a elaboração jurídica no mundo islâmico. Aquilo que eu fiz para o cristianismo, né, eu falei, não, o cristianismo tem 3 fontes legais, as fontes são o Codex Iuris Civilis, a lei consuetudinária e a Bíblia, e eles se entremesclam deste jeito. Eu vou fazer a mesma coisa para o mundo islâmico e vocês vão ver outras e mais notáveis diferenças entre o pensamento político islâmico e o pensamento político cristão.